Você quer ter R$ 244 pingando na sua conta todos os dias sem fazer nenhum esforço? É isso mesmo, bem simples, sem se esforçar, ficando em casa assistindo Netflix, fazendo o que você quiser. Você vai ter finalmente a sua liberdade financeira. Você não vai mais se preocupar com dinheiro pro resto da sua vida. Te lembra algum comercial que você já viu aqui no YouTube? Rapaz, para acontecer um negócio desse, só morrendo de novo e para quem acredita em reencarnação, nascer de novo como filho de Jeff Bezos. Fala, investidores! Hoje vamos comentar sobre fundos imobiliários, em especial vamos falar sobre o BCFF11, é o único fundo imobiliário que eu possuo na carteira atualmente. Hoje, dia 27/7/2020, eu possuo 35 Focus cotas desse fundo, pensando seriamente passar para 40, 45 cotas logo, tá? Começando logo após a vinheta. Investidores, os fundos imobiliários, eles são uma alternativa, eu diria até que é um meio termo para quem está acostumado com a poupança, mas quem quer arriscar um pouco para ter rendimentos maiores, sem tanta oscilação com as ações da Bolsa de Valores. Os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% do seu lucro em forma de dividendo para os acionistas. E a maioria dos fundos, eles optam por pagar isso mensalmente, o que me lembra muito a forma que recebem as pessoas que têm dinheiro na poupança. Eu acho os fundos imobiliários mais fáceis de analisar do que as ações. Para isso, basta a gente se atentar com vacância do imóvel, onde os imóveis estão localizados, onde eles estão posicionados, os prazos para os vencimentos dos contratos dos aluguéis, quantos ativos aquele fundo tem. Eu imagino que esse tipo de informação está mais enraizada em nós brasileiros. É muito mais simples eu perguntar sobre esse tipo de informação do que, por exemplo, eu querer comparar um múltiplo como, por exemplo, o EV/EBITDA. Se eu perguntar para muitas pessoas o que é o EBITDA, eu imagino que muitos de vocês não vão nem saber responder o que é o EBITDA. Eu digo isso porque eu sou graduado em administração. A gente estudou isso na faculdade. Mas se eu, por exemplo, perguntar isso para 95% dos alunos da minha turma que se formaram comigo, 90, 95%, bem provável que eles também não vão saber responder isso também. Ai, que burro, dá zero pra ele. Você que está aí me assistindo, seja sincero, você sabe o que é o EBITDA de uma empresa? Comenta aqui embaixo, mas sem olhar no pai dos burros, sem olhar no Google. E agora continuando, o que é um FOF? Mais conhecido como fundo de fundo. Pois bem, para explicar o que é um fundo de fundo, primeiramente vocês precisam entender que os fundos imobiliários eles são divididos em setores. Pode ser, por exemplo, galpões logísticos, podem ser escritórios corporativos. Para quem quer falar mais chique, pode falar lajes corporativas. Pode ser um fundo que possui lajes corporativas e galpões logísticos. Pode ser um fundo de papel, pode ser um fundo de renda fixa, enfim. O mercado de fundos imobiliários eles são divididos em N setores. O FOF, ou fundo de fundo, é um fundo que compra outros fundos. Ou seja, ele tem um pouco de cada um dentro deles. E qual que é a minha vantagem de comprar um FOF? Eu não preciso ficar escolhendo. O BCFF11 ele já possui uma equipe de profissionais que escolhem os fundos para mim. Edu, mas qual que é a desvantagem? A desvantagem é que os fundos eles cobram uma taxa de administração. No caso do BCFF, eu tenho uma taxa do fundo que foi escolhido e eu também tenho a taxa do BCFF, que é o fundo, entendeu? Ou seja, eu tenho que pagar duas taxas, entendeu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Para quem quiser saber mais sobre fundos imobiliários e quanto que eles pagam por mês, eu recomendo o Funds Explorer. É um site chamado Funds Explorer. Na minha opinião, é o melhor site para procurar informações sobre todos os fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. É o melhor site e o melhor de tudo é que ele é gratuito. Tá? Lá você tem acesso, por exemplo, ao histórico de dividendos pagos pelos fundos. Então, eu vou deixar na tela aí o histórico de dividendos pagos pelo próprio BCFF11. E para quem quiser aprender a analisar mais a fundo a Bolsa de Valores, eu recomendo o canal do professor Vicente Guimarães. Ele tem vídeos de análises comparativas de empresas chamadas
de jogos fundamentais. Que, sinceramente, eu acho esses vídeos comparativos dele simplesmente sensacionais, cara. Eu recomendo de verdade para quem quiser, para quem está entrando na Bolsa de Valores, se inscrever lá no canal dele. Para quem não tem muita experiência, aquele canal é muito bom para você pegar uma base. E depois de fazer esses 2 merchandises gratuitos aí, eu espero que o professor Vicente ele me permita colocar um trechinho de 2 minutinhos, onde na live que ele fez uma live de 1h30, eles responderam uma pergunta minha, tá? Então eu me senti até privilegiado, porque no meio de 5.000 pessoas lá na live dele, o professor Vicente escolheu a minha pergunta e fez lá também no canal dele, acabou fazendo um merchandising gratuito para mim, tá? Então, obrigado, professor Vicente, e, por favor, não me dá strike, hein? Nessa questão da diversificação aí, o Invista Eduardo Leal está perguntando. Boa noite, FOF. Logística a gente já falou, né? O que vocês acham de FOFs? FOF são os fundos de fundos, né? É uma boa ter FOF na carteira ou para quem busca uma carteira diversificada não vale tanto, não compensa tanto? O que vocês acham? Quer falar, Calil? Começa aí, senão Então, depois assim, eu completo. eu vou falar por mim, tá? Assim, eu acho que FOF tem bons fundos, tá? Tem bons fundos de fundos, né? Mas eu acho que é um fundo mais voltado para quem... A vantagem deles, né, que assim, eles têm acesso a algumas ofertas que a gente, investidor comum, não tem acesso, né? Então, assim, eles podem conseguir, eles conseguem ganhos com essa compra e venda de cotas, né? Às vezes a gente, uma pessoa comum, fica lá monitorando, eles não têm o conhecimento, não tem toda a expertise para ficar fazendo compra, venda, tipo, e a gente não consegue entrar em oferta 476, por exemplo, esse fundo que não está nem listado em bolsa, né? Eles conseguem. Então, assim, mas eu gosto bastante de FOF para quem está começando, né? Eu já tenho preferência de garimpar os fundos lá, estudar e comprar os meus fundos, né? Mas eu não tenho nada contra quem gosta, não. Eles costumam, tem alguns fundos que dão bons resultados fazendo trade com as cotas, né? Compra e venda. Além do que ele já recebe das cotas que ele tem lá de rendimento mensal. Vai, Danilo. Bom, é isso aí. Eu acho o FOF legal para quem está começando por 2 motivos. Porque tira aquele frio na barriga da primeira compra, por já estar entrando numa carteira diversificada. Outra coisa que ler relatório gerencial de FOF, alguns FOFs, quando fazem alocações ali, o gestor escreve por que ele comprou um fundo ou outro. E um FOF é um investidor de fundo imobiliário igual eu, você, qualquer um que está assistindo. Então, quando um investidor profissional comenta por que ele comprou alguma coisa, aquilo é uma aula. Se você souber aprender, então vale a pena ler relatório de FOF. Uma coisa que o investidor tem que entender é justamente o que o Calil falou. O gestor ele faz trade com as cotas lá dentro, ele compra e vende. É muito mais fácil ele fazer isso com o mercado subindo, obviamente, do que caindo. Então, ele tende a distribuir um dividendo melhor nesses momentos, né? E um dividendo pior nas fases de queda do mercado. O investidor tem que entender isso, entender que vai ter uma oscilação. Os próprios relatórios gerenciais, eles colocam lá a porcentagem da distribuição que veio do ganho de capital. Então, se o investidor estiver atento, ele vai lá e compra. E se o cara conseguir comprar um FOF legal por um bom preço, vai muito questão de timing também. Se você conseguir comprar com TVP, uma métrica que para FOF eu acho interessante, o cara comprar abaixo de 1 ali, no momento certo, ele consegue ter um lucro. É claro que mas o fundo imobiliário é tão fácil que eu acho que o investidor ele acaba se apaixonando, ele acaba querendo garimpar e escolher os dele depois. Exatamente. Quem curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Para me engajar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, que aqui só tem vídeo top. Aham, sei. Esse é o vídeo de hoje e tchau!